a semana inteira fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Fala aí, galerinha aí do Coringão. Vamos com tudo aí para mais uma questão, na verdade, aqui do CFP. Trouxe uma questão sobre taxa a termo, que vai ser uma questão mais longa. Então, preparem-se, prepara o psicológico aí, senta que lá vem história, tá? Não vou demorar muito, até porque eu tenho certeza que o vídeo vai ser um pouco mais extenso, então vamos aqui direto para as informações importantes sobre taxa a termo, tá? Bom, pegando minha amiga canetinha vermelha e vamos grifar os pontos importantes, tá? A taxa spot de um ano é de 15% ao ano. E a taxa spot de 2 anos é de 20% ao ano. A taxa termo entre os prazos de 150 e 300 dias úteis, na base 252, é de... Então ele quer de 150 e 300 dias úteis. Então você concorda que ele quer a taxa termo entre um período que vai de um ano até o segundo ano? O primeiro passo que a gente tem que fazer, como ele quer essa taxa termo, é a gente achar a taxa termo, então, unificada, tá? Imagina o seguinte, eu tenho aqui a spot, vou até fazer o fluxo, o desenho para vocês entenderem. A spot no primeiro ano, isso daqui é o primeiro ano. Quanto tempo tem um ano? 252. Nesse primeiro ano, quanto é a taxa? 15%. Opa! 15%. E aí, isso daqui é spot, tá? E aí eu tenho do segundo ano uma taxa de 20%, tá? Se a gente for pegar aqui, vou pegar até HP para saber quanto é 252 2 vezes. Aqui, ó. 504 dias úteis. Então, o primeiro passo é eu descobrir a taxa termo, então, geral daqui, tá? Porque o que a gente vai fazer depois? A gente vai unificar as taxas. Vamos fazer passo a passo. Então, o primeiro passo aqui é a gente descobrir a termo. Como é que a gente descobre uma taxa a termo? Vocês lembram? Se vocês não lembram, assistam o primeiro vídeo, então, de taxa a termo, taxa spot, cupom cambial, para a gente ter uma noção, tá? Mas, na prática, a taxa a termo a gente vai pegar a taxa longa e vai dividir pela taxa curta. Tá? Vamos fazer isso junto, então? Quanto é a taxa longa? 20%. 1,20. Por que 1,20, Arion? É 1 mais taxa e 1 mais taxa. Ah, lembrando que aqui, eu esqueci de colocar, que eu tenho que levar pelo período, que é o N, tá? Então, 1,20 elevado pelo prazo de 2 anos, tá? Porque a taxa aqui já está o ano, tá? Então eu só elevo a 2. E aqui eu tenho 1,15 elevado a 1. Vamos ver quanto é que isso vai dar? Vou pegar a minha HP12C, estou zerando ela. 1,20 enter, 2 eleva, 144 na parte de cima. Tudo que é elevado a 1, vocês concordam comigo que tudo que é elevado a 1 é ele mesmo? É 1,44 dividido por 1,15. Vou chegar em quanto? 1,44 entre 1,15 divide. 1,2521, tá? Vamos trabalhar com esse número. Pensa o seguinte, se eu subtrair 1 e multiplicar 100, o que eu vou chegar? Na taxa termo, então, final, tá? A taxa de 25,21%. Só que essa taxa de 25,21%, se a gente for ver, é a taxa total. E eu não quero essa taxa total, tá? Eu não quero esse período tão extenso, eu quero um período muito específico, que é um período de 150 dias úteis a 300 dias úteis. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que descobrir quanto é essa taxa num período menor aqui e num período, então, maior. Como assim, Arion? De 150 a 300 dias úteis, são quantos dias úteis que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular 150 dias úteis, tá? Aqui no primeiro ano,
eu já tenho aqui 252 a essa taxa, tá? Mas o que eu quero saber? Eu quero saber do período 150, imagina que é aqui, ó, 150, ao período 300, que ele pega aqui. Então eu quero descobrir esse pedaço aqui, ó. Então eu vou pegar, eu tenho que calcular 150 dias úteis. Nesse primeiro período, de 150 a 202, eu tenho um período inicial de 102 dias úteis, concordam comigo? E eu tenho aqui um segundo período que vai do tempo restante, que são 48 dias úteis. Então eu vou fazer o seguinte, vê se vocês conseguem me acompanhar, tá? Eu vou pegar 1 mais taxa elevado pelo prazo, 1,15, que é essa taxa aqui, elevado pelo... Qual é o prazo? Vem comigo. O prazo é 102 dias úteis, mas essa taxa de 15% está em 252. Eu quero quanto? Quero 102. Eu tenho quanto? 252. Então, 1,15 elevado a 102 sobre 252 e 1,2521 elevado a 48 sobre 252. E aí, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou simplesmente jogar aqui na HP. Vamos lá? 1,15 Enter, 102 Enter, 252 divide, eleva. Eu cheguei em quanto, então, aqui no primeiro? 1,05820. Vamos fazer o mesmo na segunda etapa? 1,2521 Enter, 48 Enter, 252 divide e eu elevo. Então eu tenho aqui no final das contas 1,04375. O que eu vou fazer agora? Descobrir a taxa, então, em 102 dias úteis, que é o primeiro pedacinho aqui, e descobrir a taxa de 48 dias úteis, que é esse outro pedacinho, tá? Aí eu vou juntar essas duas taxas, eu vou somar duas taxas. E como é que eu somo duas taxas na prática em matemática financeira? Eu vou multiplicar essas duas taxas. Vamos lá? Vem comigo. 1,05820 Enter, 1,04375 vezes. Cheguei então que a minha resposta para o período de 150 dias úteis é 1,10449. Na prática seria mais ou menos 10,44%, por exemplo. Porém, minha gente, essa taxa é uma taxa em 150 dias úteis, tá? E eu não quero saber 150 dias úteis. Pra gente ainda continuar o nosso trabalho, pra gente não ficar chateado, a gente tem coisa ainda pra fazer. O quê? Eu vou até subir um pouquinho mais o papel aqui, ó. Vem comigo. O que eu preciso fazer agora? Preciso calcular em base 252. Eu vou pegar essa taxa, então, 1,10,449 e vou elevar pelo que eu quero sobre o que eu tenho. Eu quero 252, eu tenho 150, vem comigo, já está aqui na HP12C, 1,10449, Enter, 252, Enter, 150 divide e elevo. Então a minha resposta vai ser 1,1817, subtraio 1, multiplico 100. Quanto vai ser então na prática? A minha resposta? 18,17%, tá? Não é uma questão difícil, não é uma questão complicada. Eu tenho que ter menos de 10 minutos no vídeo, então espero que vocês tenham gostado, senão eu não consigo fazer upload. E eu vejo vocês numa próxima, pessoal. Abraço!